Vamos ao momento mais importante do nosso programa, o momento da palavra do Senhor. Como eu disse, o tema da nossa mensagem é: qual é a verdadeira mensagem do Evangelho? Você sabe qual é a verdadeira mensagem do Evangelho de Jesus? Algumas pessoas elas acreditam que a mensagem do Evangelho é a ideia de que Deus ele quer nos ver bem. As pessoas acreditam que a mensagem do Evangelho, então, é a ideia de que Deus ele quer te ver bem. Você sabe que história nós lemos ali em Lucas 15? Ali em Lucas 15 nós lemos a história do filho pródigo. Eu não vou ler todo o texto, porque com certeza você conhece esse texto, você com certeza conhece essa mensagem. Mas fica o pedido aqui para você refletir depois desta mensagem neste texto. Ali aquela história do filho se rebelando contra o pai, querendo a sua parte da herança, mesmo estando vivo, querendo aquele dinheiro para ele curtir, para ele fazer as coisas que ele quisesse fazer. E a gente vê na história que aquele menino, ele quebrou a cabeça muitas vezes, ele quebrou a cara muitas vezes, ele ficou sem ninguém, ele ficou sem amigos, ele ficou perdido, ele ficou sozinho, chegando ao ponto de estar com porcos. Em seguida, ele entende que ele precisa voltar, ele entende que na casa do pai dele, mesmo as que trabalhavam, mesmo as pessoas que eram ali empregadas do pai dele, ele tinha uma melhor condição de vida do que ele estava tendo ali. Ele diz: depois eu estou aqui com porcos e os empregados do meu pai têm uma cama, têm uma comida digna para comer. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ver se ele me aceita como um empregado, pelo menos. Meu pai é uma pessoa boa. E ele volta, o pai ele recebe o filho com um abraço, ele fez uma festa para o filho, e aquilo enche o nosso coração, essa história do filho pródigo. E sobre isso que eu quero falar com você hoje aqui, nesta manhã. Amém? A história do filho pródigo tem algo muito legal, algo novo para nos ensinar nesta manhã. Então, como eu disse, algumas pessoas acreditam que a mensagem do Evangelho é a ideia de que Deus ele quer ver bem. E isso, para nos ver bem, ele está disposto a remover todos os obstáculos que, por exemplo, cruzem o nosso caminho. Mas eu digo para você que essa é uma ideia muito infantil de Deus. É uma ideia muito limitada a respeito de Deus. E se o grande plano do Evangelho, ele simplesmente é nos deixar bem, ele não estaria fazendo mal, então, àqueles que cruzam o nosso caminho, quando, por exemplo, resolve nos beneficiar. Se o Evangelho de Jesus, se a mensagem verdadeira do Evangelho de Jesus é nos fazer bem, será que o plano do Evangelho, será que ele não estaria fazendo mal naquele que cruza o nosso caminho? Lembro de um filme, um filme de comédia, e ali o personagem principal, ele estava ali numa posição em que ele poderia ajudar muitas pessoas, mas ele precisava ouvir o pedido de cada pessoa. Em determinado momento do filme, ele simplesmente responde para todas as pessoas sim, pode fazer. Ele beneficiou todo mundo. Só que aquilo gerou tanta confusão, exatamente isso que eu estou tentando explicar aqui para você. E eu vou explicar de uma maneira um pouco mais clara. Temos 3 opções para responder a essa questão. Qual questão? Se o grande plano do Evangelho nos deixar bem, ele não estaria fazendo mal àqueles que cruzam o nosso caminho quando Deus resolve nos beneficiar? Vamos lá, 3 opções para responder essa questão. Deus, ele é o único, porém, papai e gosta de você. E está disposto a qualquer coisa só para te favorecer. Vaga no estacionamento, uma promoção, negócio. Segunda opção para responder essa questão.
O Deus que você cultua é só o seu Deus. E por isso ele tem que te defender e os outros que procuram os deuses dele. Terceira opção. Deus pode ser chantageado com seus trabalhos, com suas ofertas, com o seu comportamento. Se o Senhor me der alguma coisa, eu prometo que eu vou fazer isso. Toca comum também. Se aquela pessoa vier falar comigo, prometo que amanhã eu começo a fazer. Se eu conseguir, então, Senhor, eu repenso. Se eu ganhar aquele dinheiro, eu dou meu dízimo. Se eu fizer isso, eu faço isso. Obviamente, nenhum desses quadros retrata o Deus da Bíblia ou do nosso irmãos. Quando a gente lê a história do filho pródigo, a gente percebe muitas nuances do caráter de Deus. Estudamos com uma história contada em parábola, uma história contada em parábola por Jesus. Conseguimos descobrir muito mais do que apenas uma simples lição de moral. Ele tem muito mais a oferecer do que uma simples lição de moral que ele estava dando na época àqueles religiosos. Gostaria de ver com você os versos 1 e 2 do capítulo 15 de Lucas. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei criticaram. Esse homem recebe pecadores e come com eles. A palavra de Jesus, o evangelho de Jesus é muito mais do que uma simples lição de moral, uma lição de moral para as pessoas como os fariseus. Na realidade, o texto ele está impregnado com muito mais sobre Deus do que a gente pode imaginar. Quando fazemos uma primeira, uma segunda leitura, uma terceira leitura, a gente consegue entender isso de uma maneira ainda mais linda. O caráter de Deus, as nuances de Deus. Certa vez eu fiz um propósito com Deus, eu li 21 dias o Salmo 139. O Salmo 139, 21 dias, mesmo o Salmo 5. E cada dia esse Salmo me falava de uma maneira diferente. Das minhas pregações recentes foram babadas no Salmo 139. A gente acha que o Salmo ele só tem aquilo para dizer. Então, quando a gente lê, a gente consegue enxergar coisas que talvez ontem, mesmo texto que a gente leu, hoje Deus falou com a gente de uma maneira diferente. Então esse texto de Lucas 15 está retratado flagras do caráter de Deus. No texto, Deus então ele é representado por aquele pai. Mas a história se desenrola a partir do momento e a partir do ponto de vista do filho. Isso pode ser um problema. Neste caso, as câmeras do texto, imagine um set de filmagem, as câmeras para aquele texto de Lucas 15, eles pairam sobre a experiência vivida a partir da perspectiva do garoto e não do pai, do irmão. Então os holofotes, as câmeras estão ali no filho. Mas isso não significa que os outros personagens são menos importantes. Eu peço para você ler depois esse texto com calma. Veja quem são os principais atores, veja o cenário, entenda o trama daquilo. Sabe quando você vê um filme e você fica envolvido por aquele filme? Depois que a gente terminar aqui a mensagem, quando você tiver um tempo com Deus, pare para ler e se envolva nessa história de Lucas 15. Olhe a cena por um todo, entre naquele cenário. Essa é uma história que fala mais do pai do que do filho. Basta a gente prestar atenção no pai. Eu quero compartilhar aqui algumas coisas com você. Se você puder anotar, se você quiser anotar. Comportamentos são reflexos, mas não o verdadeiro problema. Comportamentos são reflexos, mas não são o verdadeiro problema.
No texto a gente percebe que o filho ele não está bem com o pai. Ele não apenas não concorda com o jeito do pai, ele não consegue conviver com ele. Chega um determinado momento, o filho, eu quero sair daqui, eu não quero estar aqui, eu quero pegar minha herança e ir. A atitude do garoto é um pouco drástica. Ele propõe uma separação, como se você tivesse morrido, me dá a minha parte. E ele decide fisicamente seguir outro rumo. Eu quero ir para outro lugar, eu quero conhecer outras coisas. Essa separação física é só a formalização de uma separação que já existe no coração do garoto. O coração do garoto não estava mais lá. O coração do garoto não queria estar lá. Então essa separação física que ocorreu foi simplesmente uma separação que já existia no coração daquele menino. Em seu coração, no seu interior, em suas emoções, ele já estava separado do pai faz tempo. Ele já estava longe. O seu corpo físico estava ali, mas ele não estava com o pai faz tempo. E nós já entendemos que estar na casa do pai não significa estar em comunhão com ele. Você vir à casa de Deus não significa você estar em comunhão com ele. Esse jovem ele não consegue mais conviver com o pai. E a atitude então de se afastar é só um jeito, é só uma maneira de oficializar aquilo que já está acontecendo no coração daquele garoto. Talvez você me escutando hoje, talvez você assistindo hoje essa palavra, talvez exista uma pessoa que sabe que é um filho aí. Talvez você saiba que você é como esse filho, mas que decidiu viver longe da vontade do pai. E quem decide viver longe da vontade do pai, fica procurando defeitos na casa do pai. Fica procurando defeitos no pastor, fica procurando defeito na administração da igreja, fica procurando defeito, por que não aqui, por que não faz aqui, por que não eu, por que está acontecendo aqui, por que vocês estão usando isso, por que vocês estão fazendo aqui, por que o papai não está aqui, por que... As pessoas querem legitimar o seu afastamento, as pessoas querem dar razão ao seu afastamento, querendo colocar defeito em outras coisas. Eu sei porque eu fui tratado como eu deveria. Saí, eu pedi porque eu merecia outro tratamento. Eu me afastei porque eu vi pessoas fazendo coisas erradas. Eu acredito taxativamente que na realidade essas conversas, esse tipo de papo, eu saí porque eu não fui tratado como deveria, eu parei porque eu merecia o tratamento, são tentativas infundadas de ocultar a verdade sobre o seu relacionamento com o pai. Você não o ama sobre todas as coisas. Você não ama ele sobre tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas significa passar por cima de todos os contratempos que você tiver, para que a distância entre você e Deus seja sempre a menor possível. Qual é a distância entre você e Deus hoje? Qual é a distância entre você e Deus agora? O que mais a gente tem visto por aí, ainda mais nos nossos tempos de hoje, são pessoas que reclamam da fé. As pessoas só sabem criticar aquilo que está sendo feito, mas não conseguem viver o básico da fé em Deus. As pessoas só sabem criticar, por quê? O afastamento físico é só uma medida inevitável que reflete o verdadeiro afastamento daquela pessoa. Não existe conversão verdadeira. Essas pessoas apenas querem um motivo para, em seus fracos corações, em suas fracas mentes, darem um motivo, eu saí por causa disso. Porque existem locais onde não existe o mínimo necessário para se realizar um culto.
Eu disse semana passada, a minha cunhada estava ali em Picos, no sertão, e a cada foto que ela me mandava, a gente dizia, caramba, olha a condição disso. E ela compartilhava com a gente, faz muito tempo que eu não como uma comida, sentar e comer uma comida diferente. Faz muito tempo que eu não consigo lavar as minhas roupas direito. Essa é a realidade desse povo aqui. E quando a gente vem aqui pregar do evangelho, eles ficam felizes. Eles abrem um sorriso que é uma coisa que encanta o nosso coração. Então existem locais hoje que não existe o mínimo necessário para se realizar um culto. E as pessoas estão ali chorando, as pessoas estão ali adorando, as pessoas estão ali sedentas por Ele. E hoje aqui, por exemplo, na nossa cidade aqui, quantas igrejas a gente tem com uma qualidade boa, com um padrão alto, e as pessoas só sabem reclamar, as pessoas só sabem ver problema, as pessoas só colocam defeitos. As pessoas não conseguem simplesmente vir adorar a Deus, cultuar a Deus. Segundo ponto que eu quero compartilhar com você, o sentimento de um pródigo não define o caráter de Deus. O sentimento de um pródigo não define o caráter de Deus. Desde o momento que o garoto, o filho, aparece na história, as câmeras estão sobre ele. Vamos pegar alguns pontos aqui. O filho pede herança, o filho recebe a metade, o filho parte para longe, o filho gasta tudo, o filho perde os amigos, o filho fica sem dinheiro, o filho começa a pedir esmolas, o filho se torna mendigo, o filho fica deformado, o filho vai morar em um chiqueiro, o filho come a comida dos porcos e finalmente o filho cai em si. Você viu? Eu enumerei várias coisas. É sempre sobre o filho. Este é um dos nossos grandes problemas. Nós enxergamos a vida como sendo um palco onde nós somos os únicos em ação. Onde somos somente nós. A gente reclama quando chove, porque a gente tem que correr e voltar logo para casa para tirar a roupa do varal. Porque a gente só pensa em nós. A gente reclama do sol porque a gente está trabalhando de calça e a gente não consegue entender que, cara, eu tenho um emprego, eu tenho um trabalho, eu sei, está muito quente aqui, mas a gente só vive reclamando. A gente reclama do frio porque a gente esqueceu o casaco. A gente reclama da chuva porque esqueceu o guarda-chuva. A gente reclama de tudo. E as nossas reclamações estão baseadas apenas em nós. Nós temos o problema de assistir apenas aquilo que aparece no monitor. Julgamos as coisas apenas pelo que aparece através de uma câmera focada em nós. E se eu disser para você, e se eu disser para você que está reclamando por causa do seu limite no banco, que agora tem gente com frio e não tem com o que se cobrir? E se eu disser para você que está reclamando por causa do seu limite no banco, que existem crianças chorando de fome? E se eu disser para você que está reclamando do seu limite no banco, que existem mães gritando com um filho morto nas mãos? Enquanto você está esbravejando porque o seu quarto par de sapato, seu quarto par de salto quebrou. Agora existem cristãos como nós morrendo por não negar a fé em Jesus. E você está abandonando a fé porque não consegue parar de beber, você não consegue parar de fumar, você não consegue parar de pecar. Você consegue entender a diferença? Existem pessoas morrendo, existem pessoas se entregando por não negarem a Jesus, e pessoas abandonando a fé porque, se eu não posso fazer isso, não é para mim. Se não é isso, não dá para mim. Eu vou sair fora. Eu não consigo entender essa diferença.
O que precisa acontecer no coração dessas pessoas para que essas pessoas entendam que Jesus, ele é muito mais. Jesus é muito maior que isso. Gente, existem cristãos que caminham durante 4 horas para ir e mais 4 horas para voltar para ir num culto. E lá não tem microfone, lá não tem cadeira, não tem Bíblia, não tem grupo de louvor, não tem ventilador, não tem bebedouro. E mesmo assim ninguém reclama. Todo mundo vai. O nosso problema é que em nosso monitor, na tela da nossa vida, a gente só enxerga nós mesmos. Aquele garoto, ele estava se sentindo muito mal. O filho, ele estava se sentindo ferido. O filho estava se sentindo sujo. E sentia que o pai, ele nunca foi procurá-lo. Mas você já observou a câmera que ficou na casa do pai? Vamos ver as câmeras que estão sobre o pai? Pense comigo. Logo depois da saída do garoto, logo depois da saída do filho, será que aquele pai ele conseguiu comer direito? Nas primeiras noites, será que ele conseguiu dormir direito? Você pai, você mãe, se seu filho sai de casa, se seu filho pede para sair, mesmo que ele seja uma pessoa ruim, mesmo que ele tenha feito algo ruim, você conseguiria simplesmente, ele saiu, tudo bem, vou ver minha vida. Imagine os domingos de almoço em família. Será que ele se esquecia que o filho não do filho? Quantas noites será que o pai não passou chorando por aquele filho que estava perdido? Quantos aniversários, quantas datas comemorativas esse pai não pensou naquele filho? Quanta saudade esse pai não passou? Mas o filho estava tão longe, tão distante, tão decidido, tão perdido, que ele não conseguia imaginar como seu pai estava com o seu afastamento. Todo pecado, por definição, ele é um pecado contra Deus. Todos os seus pecados ofendem o caráter do pai. Mas na maioria das vezes a gente não está nem aí para o que o pai está pensando. Está apenas preocupado com o nosso pecado, o nosso prazer, o nosso lucro, o nosso estado. Hoje Deus permitiu que você ouvisse essa pregação. Hoje Deus permitiu que você estivesse aqui me assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, para que você entendesse, para que você soubesse que as suas decisões machucam Deus. As decisões que você toma machucam Deus. Os seus pecados, eles ofendem o Pai. O seu afastamento, ele entristece o Pai. Hoje, Deus está fazendo você assistir esse vídeo, está fazendo você ouvir essa pregação para dizer que Ele está com saudade de você, para dizer que Ele te ama, mesmo que você não sinta mesmo. O que você sente, Ele não reflete o caráter do Pai. O maior presente da graça não é uma casa, um carro, algum bem que você pode ter. É o Pai. No dia que o garoto, então, ele decidiu voltar, quando ele tomou aquela decisão, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai eu pelo menos tenho uma condição mínima de sobrevivência. Ele teve a maior surpresa. No chiqueiro, ele pensava na casa. No chiqueiro, ele pensava no conforto. No chiqueiro, ele pensava num prato de comida quente. No chiqueiro, ele pensava em um bom banho. No chiqueiro, ele pensava em uma casa limpa. Mas quando ele chegou, quando finalmente ele voltou para a casa do pai, ele descobriu que tudo aquilo que ele queria não era nada perto do que o pai poderia oferecer. O garoto, ele chega, ele oferece derrota, ele oferece pecado, mau cheiro, sujeira, vergonha. O garoto busca só um lugar melhor do que o chiqueiro. Ele só quer sair daquela situação ruim. Me responda, o que aquele filho ele encontrou? Ele encontrou
o abraço do pai. O pai não estava nem aí com aquilo que ele queria dizer o filho queria dizer para o pai. Ele simplesmente queria abraçar o filho. Como percebemos no texto, como eu disse agora, o abraço ele vem antes da cama, o abraço ele vem antes da comida, o abraço ele vem antes de entrar em casa, o abraço vem antes das roupas novas, o abraço vem antes do anel no dedo, o abraço vem antes do que as sandálias no pé. O abraço acompanhado de um beijo no pescoço, de um beijo feliz daquele filho estar ali, vem antes do filho ter pedido para tomar um banho. O pai beija o filho enquanto ele ainda cheira porco, enquanto ele ainda cheira chiqueiro. O que isso quer dizer? Filho, que bom que você voltou. A casa está aqui, limpa como sempre, seu lugar é aqui. Seu como sempre, suas coisas estão aqui, você vai entrar e ver tudo do seu, está tudo aí. Eu vou preparar uma festa só para te receber, filho. Eu matei o bezerro mais gordo que eu tenho por tua causa, meu filho. Mas antes disso tudo, eu quero que você entenda que o maior presente da sua vida sou eu. Meu irmão, você não precisa de uma casa nova, você não precisa se limpar, você não precisa de nada. Tudo que você precisa é abraçar o Pai. Que você volte e possa abraçar o Pai em nome de Jesus.